Tá não. Olha. Olha. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu vou ficar aqui nessa posição, que fica melhor eu visualizar os slides que eu trouxe para apresentá-los. Então, meu nome é Floriano Peixoto Vieira Neto. Eu estou há aproximadamente um mês à frente dos Correios, com a missão específica de liderar os esforços da empresa na busca do seu fortalecimento financeiro e de seus referenciais de eficiência. Próximo, por favor. Então, eu cataloguei aqui alguns assuntos para apresentar a todos os senhores e senhores e vou obedecer essa sequência. Falar sobre a estrutura dos Correios, o serviço postal, os Correios e números, a situação da empresa, ações concretas em andamento e alternativas de desestatização, que não é objeto nosso, mas que, em razão do tema dessa convocação, dessa audiência, eu estudei e submeti à autorização do senhor ministro. Então, estamos trazendo aqui notícias, documentos que nós consultamos a respeito do tema. Essa é a estrutura dos Correios, que não difere muito das empresas do mesmo porte. Nós temos uma Assembleia Geral, que é o Procurador da Fazenda Nacional, um Conselho Fiscal, um Conselho de Administração, uma ouvidoria e auditoria ligadas ao Conselho de Administração, a Presidência e 6 diretorias, a saber, Governança, Administração, Pessoal, Estratégias, Finanças e Tecnologia da Informação também, Negócios, Operações e as 3 subsidiárias, Postal Saúde, Correios Par e Postales. Próximo, por favor. Próximo. Os Correios fazem parte da União Postal Universal, que é uma organização internacional que congrega 192 Correios do mundo, com a seguinte missão: estimular o desenvolvimento duradouro de serviços postais universais, eficientes e acessíveis, serviços de qualidade, a fim de facilitar a comunicação entre os habitantes do mundo. Próximo. Próximo. Vejamos alguns números dos Correios. A empresa possui 99 mil empregados, aproximadamente, distribuídos em 11.700 agências de atendimento, 45 unidades de tratamento, 1.052 unidades distribuidoras. A empresa utiliza 11 linhas aéreas em sua rede postal noturna e aproximadamente 25 mil veículos próprios para o transporte de sua carga. Nós distribuímos cerca de 22 milhões de objetos por dia, compreendendo 20 milhões de mensagens e 1 milhão de encomendas entregues. Nós somos uma empresa presente em todos os municípios do Brasil. Vejamos um pouco a respeito da situação da empresa. Situação, por favor, financeira da empresa, iniciando com suas principais receitas, que compreende um total, segundo o balanço de 2018, de 18.886 reais assim distribuídos, bilhões assim distribuídos. Em receitas de encomendas, receita de internacional, e aí a gente percebe um aumento considerável dessas receitas em relação ao ano anterior, e receita de mensagem, neste caso, a gente observa um pouco desse decréscimo, por razões que nós teceremos a seguir. Próximo, por favor. Expandindo melhor essa informação, nós podemos perceber que o monopólio que congrega malote e mensagem corresponde a 43,3% das receitas, e as demais operações entendidas como concorrencial compreendem 56,7% de todas as receitas, nesse total de 18,88 bilhões, segundo o balanço de 2018. Próximo, por favor.
Mas, se as receitas fossem, e elas são as receitas consideráveis, isso seria muito significante se as despesas também não fossem tão elevadas como a gente observa aqui, nesse balanço de 2018. Percebam, por favor, uma despesa de quase 20 bilhões distribuídos dessa forma, sua maioria com o pessoal, e também despesas com serviço de terceiros e despesas comerciais, como, por exemplo, o pagamento das nossas parceiras, despesas nas agências, franqueadas, etc. Próximo. Esse gráfico ele ilustra de uma maneira visual mais interessante as despesas totais. E, por favor, percebam que as despesas de pessoal elas vêm se mantendo no topo dessa contabilidade, embora quase se mantendo constante. E uma outra parcela que nos chama a atenção são elencadas em outras, que corresponde a combustível, a manutenção, a indenizações por extravio, indenizações por ações trabalhistas e indenizações por razões técnicas, como, por exemplo, de correspondência com endereço indefinido. Próximo. Nós podemos ver nesse slide os resultados contabilizados nos últimos anos, inclusive com a previsão para 2019, em que nós alcançamos um resultado bem, digamos assim, aquém do que a gente esperava numa empresa, que o razoável seria de 5% das operações. Então, nós vejamos ali, em 2019, nós temos uma receita de 20 bilhões e uma despesa também quase tangenciando com o resultado final de 301. Por favor. Mas nós temos também algumas ações de curto e médio prazo para compensar, para tentar melhorar essa situação do caixa, como, por exemplo, mudança das políticas de conta a pagar e a receber. Nós estamos tentando esticar um pouco o prazo de nossas contas a pagar e encurtar aquilo que temos a receber, inclusive de nossos parceiros internacionais. Ajuste das linhas de transporte aéreo. Pretendemos reduzir o número de linhas de transporte aéreo, convertendo-as em transporte terrestre. Uma gestão ativa de carteira de imóveis, um estudo sobre venda, sobre locação, sobre uso compartilhado de nossos imóveis. Um alongamento do perfil da dívida. Pretendemos estender um pouco a distância, aquilo que devemos, para nos dar mais tranquilidade para o atendimento de nosso compromisso. Redução de custos e da estrutura organizacional. É um trabalho que nós estamos fazendo, que vou detalhar no próximo slide. Maior eficiência nas rotas de retorno, utilizando espaços, eu diria, ociosos ou espaços disponíveis que nós temos em nossos meios de transporte de retorno das nossas encomendas que estão deixadas no destino. E o aumento da participação no mercado de logística, que hoje é uma tendência muito grande e que vem a ocorrer, que vem a se intensificar. Próximo. Essa é a demonstração financeira com essa slide, cujos dados estão disponíveis nesse site. Na realidade, todos esses dados, todos esses balancetes, todos esses resultados de receitas e despesas podem ser confirmados no site dos Correios. São informações abertas que estão disponíveis a todas as senhoras e os senhores. Mas nós podemos perceber que, ao longo do tempo, os Correios acumulam um resultado negativo de praticamente 2,2 bilhões. E esse é o balanço de 2018, com um patrimônio líquido de 254. Então, de novo, esses dados eles podem ser encontrados no nosso site, estão disponíveis a quem desejar consultar. Próximo. Esse slide mostra a segmentação de receitas e despesas por categorias de municípios, segundo um critério de mercado que elenca potencial, concorrência, demanda, compra e venda de encomendas nos Correios. Nós podemos verificar um dado interessante nesse slide,
é que 324 municípios, que corresponde a 92% do mercado, alcançam um resultado favorável, enquanto que os demais municípios, 5.246 existentes, correspondendo a 8% do mercado, não alcançam essa mesma performance. E, com isso, um resultado, aí, eu diria, insatisfatório, quando a gente compara 322 municípios, que, eu diria, estão trabalhando para completar, para ajudar o serviço que é prestado pelos demais, segundo as categorias que estão aí expostas. Cidades A+, A, B e C. Esse grupo de cidades, então, respondem por 92% do mercado. Próximo, por favor. Esse slide ele apresenta também a tendência do tráfego postal, ou seja, das mensagens em encomenda. Nós podemos verificar que, a partir de 2014, houve um decréscimo no volume de mensagens, que são correspondências. Isso tem uma razão muito explicável pela opção dos usuários em outra modalidade, por exemplo, eletrônica, em substituição ao volume que era expedido por meios de mensagens. Por outro lado, nós verificamos que as encomendas, elas aumentam, elas seguem uma tendência global de aumento. E esse slide, para nós, dos Correios, tem uma importância muito grande, que é um alerta de que nós devemos buscar agregar tecnologia e melhorar a nossa logística para que possamos melhorar essa condição das mensagens, de forma que elas continuem chegando com propriedade, com oportunidade, com qualidade e eficiência em todos os seus destinos, como é o desejo de todos nós. Próximo. Ao contrário da percepção comum, os Correios não se mantêm devido ao monopólio. Se não vejamos aqui os dados de 2018, quando nós observamos a modalidade concorrencial, pode clicar, por favor, nós observamos que o resultado final apresenta uma contabilidade positiva. E quando nós olhamos para o monopólio, e nós observamos o contrário, é um resultado negativo. Então, novamente, esse é um alerta para que a gente desenvolva esforços no sentido de agregar melhorias em nossa tecnologia, na nossa logística, para tentar melhorar essa situação. Próximo. Algumas ações concretas em andamento que nós estamos empreendendo nos Correios. Na realidade, por favor, algumas delas já estão concretizadas, como o PDV, né, que já está encerrado, com 4.546 adesões, com esse perfil: atendente comercial, carteiro, operador de triagem e transbordo e demais. E essas são as principais ações emergenciais de redução de despesas e gastos. Revisão de contratos, principalmente aqueles contratos mais antigos e de maior valor. Nós estamos revisando para ver se os termos desses contratos se adequam à realidade atual e aos serviços que são feitos com qualidade pelos Correios. A suspensão de contratação de consultorias, nós não estamos mais contratando consultorias até que a gente tenha uma definição muito clara do nosso horizonte financeiro, uma redução gradual de antecipações de pagamentos com nossas parceiras, com nossas prestadoras de serviço. Próximo. Criamos também ações estruturantes de curto prazo. Então, nós instituímos 2 grupos de trabalho de alto nível. O primeiro dele para elaborar um plano de ajuste, equilíbrio fiscal e financeiro de curtíssimo prazo, para que a gente possa sinalizar uma melhoria na questão do caixa da empresa. E também instituímos um outro grupo de trabalho versando sobre a estrutura e governança e melhoria da eficiência de processos. Esses grupos o primeiro já foi instituído e o segundo, essa semana, ele será instituído com esse propósito,
para que a gente tenha ações estruturantes de curto prazo e os resultados nós esperamos que eles apareçam até em meados de setembro. Próximo, por favor. Bom, agora, em decorrente de um estudo que nós fizemos, que foi determinado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, alternativas de desestatização. Embora, como eu já caracterizei aqui no início de minha exposição, os Correios, nós não temos nenhuma ação relativa a isso, se for ocorrer. A missão que eu tenho nos Correios, como eu já caracterizei e venho caracterizando desde que eu assumi, é de trabalhar com a equipe dos Correios, aí entendido, a direção, assessores e os nossos superintendentes, para promover uma melhora da situação financeira da empresa. Este é o meu papel na empresa. Mas são essas as alternativas de desestatização, lembrando que a desestatização ela pode englobar parcial ou totalmente os seguintes objetos, né? Empresas, serviços públicos, bens móveis e imóveis. Próximo, por favor. Também o estudo nos levou a tomar um conhecimento de que a lei dessa regulamentação da desestatização, iniciando com uma lei de 1990, né, que visava ordenar a posição estratégica do Estado, depois ela foi substituída por uma outra em 1997, e em seguida, uma outra lei em 2016, foi criado o Programa de Parceria de Investimentos, com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, e com a instituição do PPI, duas estruturas foram criadas, o Conselho do PPI e a Secretaria do PPI. Esses órgãos que deverão se encarregar do Programa Nacional de Desestatização quando isso for julgado por quem de direito é oportuno. Próximo, por favor. Então, esse estudo também levou a nos indicar que existem duas alternativas para essa análise do processo de desestatização. A primeira alternativa que é a qualificação de estudos no PPI, que é uma hipótese em que a Secretaria apoia a contratação nos seus estudos de viabilidade da desestatização. E nessa alternativa, decorrente desses estudos, haverá uma definição de cenários para a escolha e decisão do modelo a ser adotado. Então, essa é a primeira alternativa, que está direcionada a um estudo pregresso, antes que haja definição da viabilidade, da forma e de como, da decisão do modelo a ser adotado. A outra alternativa é a inclusão no Plano Nacional de Desestatização. É a hipótese em que a estatal entra diretamente no Plano Nacional de Desestatização. E caso seja incluído no PND, a depender da forma decidida, algumas medidas legislativas são encaminhadas ao Congresso para o estudo das senhoras e dos senhores, na forma de PEC e da lei ordinária, tratando de temas como monopólio do serviço, novo marco regulatório e autorização para a venda. Então, daquilo que nós estudamos, essas são as duas alternativas que se